Olá, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz seja convosco. Estamos aqui para gravar a terceira aula de teontologia, a doutrina de Deus. Está aqui, a nossa apostila, falando sobre a doutrina de Deus, teontologia. A nossa teologia, o nosso curso, é um curso avançado a nível de bacharel, é a teologia elementar, doutrinárias e conservadora. Muito bem, nós estamos na página de número 9, aula 3, parte 1. Nós vamos abordar um tema aqui, falando sobre a prova da existência de Deus. A prova da existência de Deus está estabelecida na Bíblia Sagrada. A prova da existência de Deus está estabelecida na Bíblia Sagrada. Isto não significa, porém, que não há provas da existência de Deus. A Bíblia diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala de outro dia, e uma noite revela a outra noite, sem discurso e sem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Salmo 19, versículo 1 a 4. Então não tem como ninguém ficar enganado ou desculpado perante Deus sobre a existência de Deus. Se ninguém falar para você, o firmamento fala, o céu fala. Você olha para o firmamento, você sabe que tem um grande arquiteto do universo que criou tudo, que fez tudo isso, que tem alguém poderoso que criou o céu, criou o universo, criou a terra, criou o homem, os animais, tudo, o mar, os peixes. E esse grande arquiteto do universo é Deus Todo-Poderoso. É o Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso. Muito bem. Podemos observar as estrelas, compreender a vastidão do universo. Olha como é vasto, como é grande o universo. Ficamos admirando, as maravilhas da natureza. E é lindo, coisa linda que Deus fez. As maravilhas da natureza. Às vezes passamos a enxergar a beleza de um pôr do sol, coisa linda que Deus fez. Tem pessoas que vão longe só para observar o pôr do sol, e eles glorificam a Deus. E que coisa linda, coisa linda. Todas essas coisas apontam para um Deus Criador. Aleluia. Não está ali por acaso.
O sol, ele não está posto no céu por acaso, nem a lua e nem as estrelas, nem o firmamento. Existe um Deus poderoso que criou tudo isso. Existe um Deus. Se tudo isso ainda não fosse suficiente, também há evidência de Deus em nossos próprios corações. Em nossos próprios corações, como está em Eclesiastes 3, versículo 11, que nos diz assim, olha, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. A Bíblia diz lá em Eclesiastes que Deus fez o homem e colocou no coração do homem a eternidade, o anseio pela eternidade. Temos o reconhecimento dentro de nós de que há algo além desta vida e alguém além deste mundo. Podemos até negar este conhecimento intelectualmente, mas a presença de Deus em nós e ao nosso redor ainda é óbvia. Apesar disso, a Bíblia nos adverte de que alguns ainda vão negar a existência de Deus, mesmo Deus mostrando todas as maravilhas que Ele fez. E o homem sentindo que tem alguém, a presença poderosa ao lado dele, ao redor dele, fazendo com que ele viva, que ele respira o oxigênio e tenha vida, ainda nega a existência desse Deus poderoso. Está escrito no Salmo 14, versículo 1, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Tolo, Deus não existe. O tolo diz no seu coração, não existe Deus. Uma vez que a grande maioria das pessoas ao longo da história, em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os continentes, acreditam na existência de algum tipo de Deus, deve haver algum ou alguém causando esta crença. Causando esta crença. Muito bem. Vamos continuar. Logo então, além dos argumentos bíblicos para a existência de Deus, existem outros argumentos lógicos. Em primeiro lugar, existe o argumento ontológico, que é a forma mais popular do argumento ontológico, usa o conceito de Deus para provar a existência de Deus. Ele começa com a definição de Deus como um ser do qual nada maior pode ser concebido. Em seguida, é argumentado que existir é
maior do que não existir e, portanto, o maior ser concebível deve existir. Se Deus não existisse, Deus não seria o maior ser concebível, o que estaria então aí em contradição com a própria definição de Deus. Muito bem. Logo, um segundo argumento é o argumento teleológico, argumento teleológico. O argumento teleológico afirma que, já que o universo apresenta um projeto tão incrível, deve ter havido um desígnio divino. Esse é o argumento teleológico. Por exemplo, se a Terra fosse significativamente mais perto ou mais longe do Sol, não seria capaz de suportar a maior parte da vida que atualmente sustenta. Se os elementos na nossa atmosfera fossem apenas alguns pontos percentuais diferentes, quase todos os seres vivos na Terra morreriam. Ok? Então vemos que as chances de uma única molécula de proteína se formar ao acaso é de 1 em 10.243, ou seja, 1 seguido de 443 zeros. Uma única célula é constituída por milhares de moléculas de proteína. Essa é a ciência. Acaba provando a existência de Deus, mesmo não querendo. Logo, em terceiro lugar, temos o terceiro argumento lógico para a existência de Deus, que é chamado de argumento cosmológico. Argumento cosmológico, que diz: todo efeito deve ter uma causa. Todo efeito deve ter uma causa. Este universo e tudo nele são um efeito. Deve haver algo que causou tudo a existir. Em última análise, deve haver alguma coisa não causada, a fim de fazer que todo o resto passasse a existir. Essa causa, sem causa, é Deus, que criou tudo do nada. O cientista fica doido, né? Então, essa causa sem causa é Deus. Deus não precisa de nada para fazer tudo, não. Ele faz.
Ele é o Todo-Poderoso. Página de número 10. Existe um quarto argumento. É conhecido como argumento moral. Cada cultura ao longo da história tem tido uma forma de lei. Todo mundo tem um senso de certo ou errado. Todo mundo tem um senso de certo ou errado. O que pode, o que não pode. O que Deus gosta e o que Deus não gosta. Muito bem. Assinar, mentir, ou assassinar, mentir, roubar e imoralidade são quase universalmente rejeitados. Aí eu te pergunto, de onde veio este senso de certo ou errado? Senão de um Deus tão santo que não aceita e não suporta o erro. A Bíblia ainda diz que Deus, Ele perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado, porque Ele é santo. Tem um versículo na Bíblia que diz que os olhos de Deus são tão santos que Ele não pode contemplar o pecado. Santidade de Deus. Outro versículo diz que o nosso pecado provoca a santidade de Deus. Deus é santo, 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 3 vezes santo. Apesar de tudo isso, a Bíblia nos diz que as pessoas irão rejeitar o conhecimento claro e inegável de Deus e acreditarão em uma mentira em seu lugar. Vai estar em Romanos 1, versículo de número 25, que vai declarar assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados. Quer dizer, adoraram a criatura ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A Bíblia também proclama que as pessoas não têm culpa para não acreditar em Deus. Ou vou dizer assim, as pessoas não têm desculpa para não acreditar em Deus. Não tem desculpa. As pessoas não têm desculpa para não acreditar em Deus, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos capítulo 1 e versículo 20. Logo, as pessoas afirmam não acreditar em Deus. Por quê? Não é científico.
As pessoas afirmam não acreditar em Deus porque não é científico ou porque não há prova. A verdadeira razão é que quando se admite que há um Deus, também é necessário aceitar que devem ter responsabilidade para com Deus. As pessoas, muitas delas não querem acreditar que existe um Deus, porque elas sabem que se existe um Deus, elas terão responsabilidade de obedecer esse Deus e prestar conta a Ele, e que precisam do seu perdão. Em Romanos 3, versículo 23, e Romanos 6 e 23, vai falar muito sobre isso. Então, se Deus existe, então devemos prestar contas das nossas ações a Ele. Se não prestar conta agora, ou mais cedo ou mais tarde vai prestar. Se não prestar conta a Ele agora, se não pedir perdão a Ele agora, e converter a Ele, seguir Ele agora, no dia do juízo final, terão que prestar conta a Ele. E naquele dia, Deus não terá ninguém por desculpável, ninguém por inocente. Se Deus não existe, então podemos fazer o que quisermos, sem termos de nos preocupar com seu julgamento final sobre nós. É por isso que muitos dos que negam a existência de Deus se agarram tão fortemente na teoria da evolução naturalista. Isso lhes dá uma alternativa a acreditar em um Deus criador. Deus existe. Deus existe. E todo mundo sabe que no fim das contas, Deus existe. O próprio fato de que alguns tentam tão agressivamente provar que Ele não existe é em si um argumento para a sua existência. Quanto mais o homem tenta provar que Deus não existe, ele tem em si, no seu coração, na sua mente, um argumento que sim, Deus existe. Ele só não quer admitir que Deus existe. Todos os ateus, na hora da morte, pediram desculpa para Deus e declararam que Deus existe. Clamaram por Deus. Todos os ateus. Como sabemos que Deus existe? A pergunta. Como cristãos sabemos que Deus existe. Por quê? Falamos com Ele todo dia. Nós não audivelmente o escutamos falando conosco. Não escutamos audivelmente, mas sentimos a sua presença, sentimos a sua liderança, o seu agir, o seu intervir. Conhecemos o seu amor. Sejamos
desejamos a sua graça. Certa coisa tem acontecido em nossa vida que não tem outra explicação possível que não seja a intervenção de Deus em nossa vida. Deus tem tão milagrosamente nos salvado, nos livrado e mudado as nossas vidas, que não podemos deixar de reconhecer e louvar a sua existência. Nenhuma evidência, nenhum evidente. No final, a existência de Deus deve ser aceita pela fé. Não tem nenhuma evidência, mas a existência de Deus deve ser aceita pela fé. Hebreus 11, versículo 6. A fé em Deus não é um salto cego no escuro, mas um passo seguro em um quarto bem iluminado. Prepara aí, Hebreus 11, 6. Onde as grandes maiorias das pessoas já estão presentes. Então, temos que acreditar que Deus existe pela fé. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador para os que buscam. Amém. É pela fé. Amém. Olha só, vamos parar por aqui, prometendo voltar no segundo período da aula 3. No segundo período, iremos voltar no capítulo 2, página 11, falando sobre os nomes de Deus e sua personalidade. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.